Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de matemática será de revisão. Então, nós iremos relembrar o que já estudamos durante as aulas de 1 a 8. Então, preste bastante atenção, que já é uma prévia dos seus estudos para a nossa avaliação. Ao contrário das nossas aulas anteriores, que vocês tinham a apostila para realizar as atividades, esta aula será realizada no nosso caderno. Então, aquele caderno que vocês receberam no início do ano, todas as atividades serão realizadas nele. Então, a professora irá explicar exercício a exercício como vocês farão eles no caderno. Para os que estiverem durante a aula síncrona, vocês irão observar as orientações dos professores, como eles irão passar que vocês realizem essas atividades. Para os que não estão participando por algum motivo da aula síncrona, vocês irão seguir o que eu estarei passando para vocês, combinado? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a folha do caderno e vocês também vão fazer o cabeçalho, como nós fazemos durante a aula presencial na escola. O nome da escola, que é aquela escola municipal, seguida pelo nome, a data, Barretos, 29 de abril de 2021, nome da professora e o seu nome completo. Então, vocês coloquem esse título, que é a aula de revisão de matemática, para vocês se localizarem no futuro, ou mesmo durante a avaliação, para vocês estarem estudando, ou mais à frente, para vocês fazerem revisões do que já foi estudado. Então, nós retornaremos à nossa aula 1, onde estudamos o sistema de numeração decimal. Então, como a professora já havia dito, nós não temos a apostila, essas atividades serão realizadas no caderno. Então, o que vocês irão fazer no caderno depois do cabeçalho que a professora já mostrou como faz? Só essa primeira parte aqui, ó. Combinado? Essa segunda que a professora até deixou um recado, não. A professora buscou isso aqui lá da nossa aula 1 para vocês relembrarem. Então, não precisa colocar no caderno, só essa primeira parte. Então, vocês irão fazer o enunciado, irão colocar a representação do material dourado e o algoritmo. Então, vamos lá. Hoje vamos recordar tudo que já vimos em matemática até agora. Então, vamos à questão. Pedro juntou as peças do material dourado para representar uma adição. Descubra as parcelas e resolva. Então, eu sei que eu terei que fazer uma adição, uma soma. Então, aqui está o símbolo da adição. Então, vamos primeiramente verificar no material dourado. Então, o que eu farei? Verificarei qual é a minha primeira parcela, coloco o número aqui do lado, porque aí na hora da representação no algoritmo ficará mais fácil, o mesmo com a segunda parcela. E depois eu vou colocar número na sua respectiva ordem. Antes disso, a professora vai pedir para você fazer traços. Esses traços irão auxiliá-los na separação desses números nas ordens. Então, coloquem esses traços e verifiquem o número e representem. Depois é só efetuar a soma. Vocês estão observando que vocês terão que fazer um cubo maior. Então, a professora trouxe como vocês farão esse cubo no caderno. Então, primeiramente, vocês irão desenhar um quadrado, depois mais 3 retas. Observem que essas retas estão um pouquinho inclinadas. E depois é só fechar essas 3 retas com outros segmentos de reta. Isso nós já vimos em aula também. Então, assim, vocês farão o cubo maior. Nesse exercício aqui, vocês farão da seguinte forma. Tem o enunciado e a letra A. Faça o que se pede. Letrinha A, escreva os números que representam as escritas. Também já trabalhado durante as aulas, vocês
tiver tanto que escrever por extenso, que é como vocês estão lendo e passando em palavras o numeral, como nesse outro exercício que vocês já têm ele escrito por extenso e terão que fazer o número. Como que vocês irão fazer? Vão copiar também o enunciado, depois do exercício 1, vão colocar a escrita, passam um traço no final separando essas duas colunas e coloquem o número. Então, aqui no primeiro, vocês façam por escrito o número 47 e depois representem em numeral o que vocês acabaram de fazer a leitura. Então, agora nós iremos ver outro conceito já estudado, além do sistema de numeração decimal, que foi a ordem crescente. Lembra que a professora citou durante a fila lá na escola, que a professora sempre pede para vocês organizarem a fila do menor para o maior? Isso é o que nós temos como ordem crescente. Então, nós vamos organizar esses personagens que a professora trouxe do sítio do Pica-Pau Amarelo em ordem crescente. Então, eu vou pegar o menor personagem, que é a Cuca, depois o Saci, o Pedrinho e a Emília. Então, eu coloquei esses personagens do menor para o maior. Mas se o exercício pedisse ao contrário, em ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, eu iria pegar primeiramente a Emília, depois o Pedrinho, o Saci e a Cuca. Mas aqui o exercício pediu apenas a ordem crescente. Então, o que vocês farão? Agora, escreva os números em ordem crescente. Então, aqui está o quadro do exercício anterior, que vocês já fizeram a colocação dos numerais conforme a escrita, e vocês terão que colocar esses números em ordem crescente. Então, vocês irão pegar o menor número para o maior. Aqui, nós temos uma folha de cheque. Então, a professora vai preencher junto com vocês, explicando os dados principais do cheque, e depois vocês farão também no caderno um modelo um pouco mais simples, mas para que vocês relembre a forma de preenchimento que a professora irá explicar nesse slide, como se escreve por extenso. E no caso do cheque, nós estamos trabalhando com o sistema monetário. Então, depois do valor que vocês preencherem aqui do número por extenso, vocês têm que colocar a palavra real, que no caso seria reais, porque eu estou trabalhando com mais do que R$1. Então, vamos lá. Nesta parte aqui, está discriminado os dados principais do cheque: conta, agência, o número da série, o número do cheque. Aqui sempre estará o valor. Nestas duas primeiras linhas, é o valor por extenso do cheque, do qual vocês irão pagar. Então, aqui está escrito: pague por esse cheque a quantia de. Então, vocês terão que escrever a quantia: R$796. Não esqueçam de discriminar a moeda. No caso do Brasil, a moeda vigente hoje é o real. Algumas pessoas colocam um traço no restante da linha, para evitar fraude, que outras pessoas façam rasura e preencham com um valor diverso daquele que está discriminado no cheque. Então, aqui nessa próxima parte A, então aqui é a pessoa que vocês estão pagando ou a sua ordem. Então, a professora colocou um nome aleatório, vocês podem colocar qualquer outro nome. No próximo campo, vocês têm a data. Aí a professora colocou um traço também para não ter divergência do que a professora está descrevendo no cheque. A data, a professora colocou 29 de abril e na última linha a assinatura
no caso da pessoa que está dando o cheque. Como a professora preencheu, então eu também assinei este cheque. O mesmo vai ser feito por vocês. Agora é a vez de vocês. Então, aqui a professora trouxe um cheque um pouco mais simples, sem aqueles dados principais. Aqui está o valor que vocês terão que discriminar. Não esqueçam de colocar a palavra real depois da escrita do número. A pessoa que vocês forem pagar esse cheque. Aqui, a professora colocou o nome deste banco, mas vocês podem colocar qualquer outro nome. Data e assinam o cheque, tá? Aqui no caso, como eu tenho um valor, lembra que a professora falou quando tem 1 na unidade de milhar, eu preciso escrever 1.000, justamente para o preenchimento do cheque não haver rasura. Exercício 3. Descubra quais números estão faltando e complete de forma que as operações fiquem com o resultado correto. Então, aqui nós temos 3 algoritmos, nós estamos trabalhando aqui com a adição. Lembrando, o primeiro termo da adição é a primeira parcela, segundo termo a segunda parcela e o resultado é a soma ou total. Observe que nós temos alguns números faltando, então é isso que nós precisamos descobrir para que o nosso algoritmo fique correto. Então, vamos lá. Antes de tentarmos descobrir como fazer para que esses números sejam encontrados, a professora vai pedir para vocês identificar as ordens. Então, façam assim também no caderno de vocês. Coloquem o nome de cada ordem. Aí, a professora trouxe um recadinho para vocês. Como a adição é a soma de parcelas, quando você não tiver uma parcela, basta subtrair a parcela existente da soma ou total. Então, vamos ver como ficará. Observando aqui o exemplo que a professora trouxe. A primeira ordem da unidade, eu tenho as 2 parcelas. Então, aqui não terei que encontrar nenhuma das parcelas. É só fazer a soma da primeira com a segunda. Então, 3 mais 1, eu tenho 4. Agora, na dezena, eu já não tenho a primeira parcela. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha soma total, que é o resultado, e vou subtrair a parcela existente. 8 menos 2 é igual a 6. Já na minha centena, eu não tenho a segunda parcela. Mesma coisa. Eu vou pegar o meu resultado, que é a soma total, e vou subtrair a minha primeira parcela. Então, 9 menos 6 é igual a 3. Já a minha unidade de milhar, eu também não tenho. Então, 1 mais 0 é o 1. E assim vocês irão fazer. Não esquecendo de colocar as ordens, os nomes das ordens, ok? Então, agora nós iremos relembrar as ideias da adição e da subtração. Então, nas ideias da adição, nós temos o poupar, o reunir, o agrupar, o somar, o juntar, o acrescentar e o ganhar. Nas ideias da subtração, nós temos o gastar, o subtrair, a diferença, o emprestar, o perder, o comparar, a mais ou a menos. Então, dentro de uma situação problema, nós iremos analisar a ideia. A partir dela, nós já temos o algoritmo do qual precisamos para a resolução. Então, vamos à leitura. A biblioteca da escola de João tinha 427 livros. Durante uma campanha de doação de livros, a escola recebeu 352 novos livros. Qual será o número de livros que a escola terá disponível para a utilização dos alunos? Então, vamos grifar as partes importantes. Então, nós sabemos que a escola tinha 427 livros e ganhou
mais 352. Então, a pergunta é: qual será o número de livros que a escola tem disponível para utilização dos alunos? Então, agora que nós já sabemos qual a questão, se eu tenho uma quantidade e acrescentei outra, essa ideia está dentro de qual operação? Então, é isso que vocês irão analisar neste momento. Então, façam a análise da ideia, realizem o algoritmo e coloquem a resposta. Calcule mentalmente as operações. Então, aqui nós teremos que encontrar uma forma de resolução que seja mais fácil sem ter que montar o algoritmo. Então, a professora fez aqui, dentro do meu balão de pensamento, a letrinha A. Então, vamos pensar como poderíamos fazer. Vamos pensar utilizando a decomposição. Então, vamos decompor a primeira parcela, depois a segunda parcela. Então, a primeira parcela, 1.200, nós podemos decompor em 1.000 mais 200, que seria uma unidade de milhar mais 2 centenas. A segunda parcela, 1.300, poderíamos decompor o 1.000 mais 300. Então, o que nós íamos fazer agora? Somar as unidades de milhar. Então, eu tenho duas, então 1.000. 1.000 mais 1.000 é igual a 2.000. E depois somamos a centena, 200 mais 300, que é igual a 500. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha soma total dessas duas decomposições e vou somar novamente. Então, 2.000 mais 500 é igual a 2.500. E assim vocês irão fazer para os demais. Vão tentar encontrar uma forma de resolução mentalmente. Aqui, vocês têm uma outra situação problema. Então, vocês irão descrever o exercício, colocarão a tabela também no caderno e analisarão a questão A. Então, vamos à leitura. Denise e Carlos vão se casar e conseguiram economizar para o casamento R$ 1.500, que pretendem utilizar para a compra de eletrodomésticos. Observando os valores de cada produto ao lado, responda as questões. Então, aqui nós sabemos que eles têm o valor que eles economizaram, aqui está os produtos e nessa outra coluna os valores. Então, vamos à questão A. Com o valor que conseguiram, será que é possível comprar todos os eletrodomésticos? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eles conseguirão comprar? Então, vamos analisar, vamos grifar aqui o valor que eles têm, para ficar mais evidente, e a questão que eles estão pretendendo é conseguir comprar todos esses eletrodomésticos aqui, que estão aqui nesta tabela. Então, vocês analisarão a ideia. Se tiver dúvida, volte ao slide anterior que a professora trouxe. Farão o algoritmo para resolução e aqui colocarão a resposta. Aqui nesse exercício, vocês farão apenas a letra B no caderno. A tabela já está, não precisam de vocês refazerem essa tabela novamente. Então, vamos analisar a questão. Caso não seja suficiente, então, vocês já resolveram o exercício da letra A, já verificaram o valor que eles precisariam gastar e agora vocês irão analisar se o dinheiro que eles têm é suficiente ou não. Se não for, quanto faltará para que possam comprar todos os eletrodomésticos? Mesma coisa, analisem a ideia, façam o algoritmo e coloquem a resposta. Exercício 7, complete. Então, aqui vocês terão que completar alguns questionamentos de cada um desses números. Então, a professora vai fazer o primeiro número, que é 473, e vocês farão os demais.
Então, vamos analisar ele. Então, primeiramente, a professora vai pedir para vocês colocarem as ordens. Então, aqui nós temos 3 ordens. Então, nós temos centena, dezena e unidade. Depois disso, vamos localizar o número que está na ordem da centena, que é o 4. E como que nós descobrimos quais as centenas que ele está? Então, para isso, a professora trouxe a reta numérica. Então, eu sei que eu tenho 4 centenas, 4 vezes 100, 400. Só que eu tenho mais números aqui. Então, eu não tenho só os 400, as 4 centenas completas, eu tenho mais. Então, este número 473 está no intervalo entre 400 e 500. Então, essa é as centenas que se encontra o número 473. Então, essa é a primeira parte que nós teríamos que analisar. Então, vamos agora retirar essa reta para analisar o próximo questionamento. Qual a centena mais próxima? Para isso, nós vamos recordar o que foi revisado na aula 3 sobre arredondamento. Então, vamos descobrir como que fazemos para arredondar para a centena mais próxima. Arredondar seria deixar os números com zeros. Então, zeros no final do número. O número lá do nosso primeiro é o 473. Então, para isso, vamos descobrir qual é o número que está na ordem da centena. E vamos analisar o número que está antes do 4, que é o número que está na centena. Então, eu tenho o número 7 na dezena. O 7, ele é igual ou maior que 5? Se ele fosse igual ou maior que 5, essa centena seria aproximada para mais, que é o que vai ocorrer. Mas como fazemos isso? Então, nós vamos pegar o número 473 e vamos acrescentar uma unidade na centena. Então, 4 mais 1, 5. Os números que vier antes dessa centena, eu coloco 0. E aqui, no caso, não tem mais números, senão eu permaneceria. Então, qual que é a minha centena mais próxima? É a 500. Então, vamos agora analisar o quê? Vamos retirar aqui para vocês não fazerem confusão, para analisar o próximo questionamento, que seria em quais dezenas está o número 473. Para isso, a professora trouxe também uma reta numérica, só que agora é com as dezenas. Então, vamos verificar qual que é o número que está na ordem da dezena. É o 7. Então, se eu tenho 7 dezenas, 7 vezes 7, ou 7 vezes 10, 70. Só que eu tenho mais 3. Então, esse 73 aqui, ó, ele está em um intervalo, que seria da dezena 70 até a dezena 80. Então, é isso que nós iremos discriminar no exercício. Façam essa reta numérica também no caderno, ficará bem mais fácil de vocês localizarem tanto entre quais centenas está, como entre quais dezenas se encontra o número. A próxima análise do exercício é qual a dezena mais próxima. Então, vamos observar o número que está na ordem da dezena, é o 7. Então, o número que vem antes é o 3. 3, ele é menor que 5. Então, aqui ele não irá, a dezena não será aproximada para mais. Então, a professora trouxe o número 473. Então, aqui na ordem da dezena não terá acréscimo de uma unidade. Os números que vêm antes, a professora colocou 0. Então, a dezena mais próxima ficará com o número 470. E assim vocês farão nos demais exercícios.
Chegamos mais um fim de uma aula. Essa hoje foi de revisão, então nós revisamos as nossas aulas 1 a 8. Retomem os vídeos, verificam que vocês fizeram as anotações, estudem o que vocês já revisaram. E a professora queria desejar a vocês uma excelente prova, agradecer por vocês estarem comigo até o momento e dizer que a professora acredita no potencial de cada um de vocês. Até a próxima aula, um grande abraço!